Você já sentiu que sabe algo sobre as pessoas ao seu redor que elas desesperadamente tentam ocultar? É como se de repente um véu tivesse caído. No exato instante em que você começou a notar os padrões, tudo ao seu redor começou a se transformar. Sabe aquele diálogo que antes parecia natural? Agora ele soa como uma peça de teatro ensaiada. Aquele sorriso que você recebia? Agora ele parece chegar com 1/1000 de segundo de atraso, como se a musculatura facial estivesse sendo forçada a atuar. Até os elogios, antes bem-vindos, agora carregam uma voltagem estranha, uma eletricidade estática de tensão que ninguém ousa nomear. Não, você não está imaginando coisas. O que você está vivenciando é a consequência silenciosa da percepção aguda. Quando você começa a enxergar através das máscaras alheias, identificando as motivações egoístas, as inseguranças camufladas e os pequenos jogos de poder que regem a etiqueta social, você se torna, sem querer, uma ameaça direta à única coisa que a maioria das pessoas protege com unhas e dentes: a ilusão que elas mantêm sobre si mesmas. E aqui reside a verdade que ninguém te conta. Uma vez que essa consciência se desenvolve, ela não te torna uma figura admirada ou um mestre seguido por multidões. Na verdade, ela te torna alguém perigoso. Não porque você tenha a intenção de atacar ou ferir alguém, mas porque a sua simples presença atua como um refletor que expõe o que os outros passam a vida inteira tentando enterrar no porão da alma. Suas contradições, sua inveja corrosiva e suas fraquezas inconfessáveis. As pessoas conseguem sentir essa exposição mesmo quando você permanece em silêncio absoluto. É um desconforto instintivo, quase animal. Por isso, elas começam a se afastar. Não de forma aberta, nem honesta. A honestidade exigiria uma coragem que elas não possuem. Elas fazem isso de maneira sutil, quase cirúrgica. A cordialidade se torna gélida, como um vento de inverno que sopra por frestas. Os convites para eventos sociais diminuem até desaparecerem. A tolerância pela sua existência parece encolher dia após dia, e você começa a sentir essa resistência invisível se moldando ao seu redor, como uma parede de vidro que te isola. A maioria das pessoas entra em colapso ou confusão mental nesse estágio porque, afinal, você não traiu ninguém. Você não causou dano físico ou moral a ninguém. No entanto, a hostilidade é palpável e real. O que você está testemunhando é uma reação psicológica profunda que Carl Jung descreveu com maestria décadas atrás. Quando você começa a enxergar a sombra nos outros, eles passam a te enxergar como o inimigo. Quanto mais profunda for a sua percepção, mais as pessoas começarão a te odiar em segredo por isso. Existe uma crença popular de que o ódio nasce de um conflito direto, de uma briga de trânsito, de uma traição amorosa ou de uma ofensa pública. Contudo, a realidade psíquica é muito mais fria e calculista. Muito antes de alguém expressar um desagrado por você, a mente dessa pessoa já emitiu um veredito silencioso. E esse julgamento raramente tem algo a ver com suas ações conscientes. Estamos entrando agora no território que Jung explorou durante toda a sua jornada. Não a superfície polida da etiqueta social, mas a engrenagem sombria que range por baixo. Jung observou que todo ser humano carrega consigo a sombra. A sombra não é meramente um sinônimo de maldade pura. Ela é o depósito de tudo o que uma pessoa se recusa a admitir sobre si mesma. Imagine um porão onde alguém joga sua inveja do sucesso alheio, sua insegurança crônica, sua agressividade reprimida, sua fome por controle e seu sentimento de inferioridade. A maioria gasta uma energia vital imensa para manter a porta desse porão trancada. Quando alguém como você aparece e, involuntariamente,
age como um espelho que reflete o que está lá dentro. A psique alheia reage de uma forma previsível. Ela projeta. Em vez de lidar com os próprios monstros, as pessoas inconscientemente colam esses monstros em você. O ressentimento começa a ser fabricado muito antes que a lógica possa intervir. Elas se sentem julgadas por você, mesmo que você nunca tenha emitido uma crítica. Sentem-se despidas emocionalmente, mesmo que você não tenha dito uma única palavra. O aspecto mais bizarro é que elas frequentemente não conseguem explicar por que, de repente, sentem tanto desconforto ao seu lado. A hostilidade nunca foi racional. Ela é puramente psicológica. Uma vez que a projeção se estabelece, seu mundo social sofre uma alteração química. As pessoas param de responder a quem você realmente é e começam a reagir ao que sua presença desperta nelas. É o início silencioso de uma dinâmica que poucos compreendem. Porque alguém pode parecer calmo, respeitoso e até amigável na sua frente, enquanto por trás cultiva um ódio secreto por você. Você provavelmente acredita que, se alguém não gosta de você, isso será evidente. Você espera confrontos diretos ou rejeições claras. Mas a realidade é mais perturbadora. O ódio mais profundo raramente se anuncia com trombetas. Ele se esconde atrás de sorrisos em conversas triviais, ri das suas piadas e concorda com você em público, para depois trabalhar metodicamente contra você assim que você sai da sala. As pessoas não reagem ao que você diz. Elas reagem ao que sua presença as obriga a sentir sobre elas mesmas. Essa distinção muda todo o jogo. Você pode ser o indivíduo mais educado do mundo, evitar brigas e manter o respeito, e ainda assim despertará um rancor avassalador naqueles que não suportam o reflexo que você cria. Sua lucidez se torna atrito. Sua serenidade se torna uma forma de intimidação. Sua recusa em participar de certos teatros sociais é lida como um julgamento silencioso por aqueles que são dependentes dessas farsas para sobreviver. Para você, é apenas observação. Para eles, é uma ameaça existencial. A psique humana se defende dessa exposição não com a verdade, mas com uma hostilidade camuflada de comportamento normal. A maior parte das pessoas está convencida de que o ódio nasce das suas ações. Na verdade, ele nasce do que você expõe. Imagine uma situação cotidiana. Você fala calmamente sobre a importância da autodisciplina. Alguém que secretamente detesta a própria preguiça e falta de rumo não ouvirá um conselho. Essa pessoa sentirá uma irritação visceral. Se você mantém o controle emocional em uma crise, alguém que vive à beira de um colapso nervoso se sentirá estranhamente defensivo. Você não os atacou, mas a comparação ocorreu de forma automática no inconsciente deles. Nesse momento, a mente realiza a manobra que Jung chamou de projeção. Em vez de o indivíduo reconhecer a própria fraqueza, ele empurra esse desconforto para fora e o anexa a você. Agora, a narrativa muda para protegê-los. Você é arrogante. Você é frio. Você se acha superior. Essas acusações não dizem nada sobre você, mas dizem tudo sobre a sombra deles procurando um lugar para se esconder. Uma vez que essa etiqueta é colada em você, cada interação subsequente será distorcida. Eles não estão mais falando com você. Estão lutando contra os próprios defeitos que enxergam no seu rosto. Raramente odiamos quem é mais fraco do que nós. O ódio genuíno flui na direção oposta. Ele mira em quem representa aquilo que o observador sabe que deveria ter se tornado, mas não teve coragem para tal. Você pode acreditar que sua evolução inspira os outros, mas a inspiração é um sentimento nobre e, portanto, raro. A reação mais comum é a comparação amarga. Quando alguém vê uma pessoa que acorda cedo, constrói algo com significado ou mantém a integridade sob pressão, um cálculo inconsciente e doloroso começa. Por que eu não consigo ser assim?
Se essa pergunta gera um desconforto insuportável, a psique encontra uma saída de emergência: desvalorizar a fonte da comparação. Sua disciplina agora é chamada de obsessão doentia. Sua ambição é rotulada como ego inflado. Sua independência é vista como soberba. Isso protege a autoimagem deles. Afinal, se você é alguém cheio de defeitos ocultos, eles não precisam encarar a própria estagnação. Por isso, quem busca o autoaperfeiçoamento nota que velhas amizades esfriam. Não houve traição, mas seu crescimento quebrou o equilíbrio psicológico medíocre em que eles se sentiam seguros. Você mudou de capítulo e eles continuam na introdução. Essa distância cria uma pressão que muitos resolvem através do ressentimento silencioso. A dependência é uma das moedas invisíveis mais valiosas nas relações sociais. Muitas conexões só sobrevivem porque existe um jogo de troca de validações. Um precisa de aprovação, outro de apoio emocional constante, outro de alguém para massagear o ego. Essa rede de carências cria uma estabilidade frágil. No entanto, quando você se torna psicologicamente independente, essa alavanca desaparece. Você para de mendigar aprovação, para de se explicar excessivamente e para de buscar validação em cada conversa. Para você, isso é amadurecimento. Para os outros, parece uma perda de poder ou influência sobre você. As pessoas que antes se sentiam importantes na sua vida, porque você dependia do olhar delas, subitamente se sentem desnecessárias. Como o ego humano raramente admite essa perda de controle de forma honesta, ele cria uma nova moldura. Você ficou distante. Você se acha melhor que todo mundo. O problema real não é a distância, é a autonomia. Quando alguém não consegue mais te influenciar emocionalmente, o papel dessa pessoa no seu mundo encolhe, e muitos interpretam isso como uma rejeição pessoal, transformando a admiração em rancor. Quase todas as interações sociais funcionam baseadas em um acordo de cavalheiros. Cada um finge acreditar no papel que o outro está encenando. O líder confiante, o amigo caridoso, o intelectual modesto. Esses papéis nem sempre são mentiras deslavadas, mas raramente são verdades completas. Por trás da performance, existem motivos que quase todos preferem ocultar: busca por status, medo da solidão ou desejo de manipulação. A maioria das pessoas sobrevive socialmente porque esses motivos permanecem nas sombras. Mas se você desenvolveu a habilidade de reconhecer padrões, você começa a notar as rachaduras. Você percebe o elogio que carrega uma dose de veneno, a gentileza que só aparece quando há um interesse por trás, ou a autoridade que se baseia no medo e não na competência. No momento em que você identifica esses padrões, seu comportamento muda. Você para de reagir da forma que o manipulador espera. Você não cede à pressão emocional, nem premia os jogos de poder. O manipulador sente isso instantaneamente, pois o poder dele depende da sua reação previsível. Sem essa reação, ele perde o controle e, por consequência, passa a te odiar, pois você se tornou o espectador que não aplaude o truque de mágica furado. Jung acreditava que a sociedade é movida pela persona, a máscara funcional que usamos para sermos aceitos, o colega de trabalho concordante, o parente que nunca causa problemas. Essa máscara mantém o mundo previsível e confortável. Quando você começa a questionar esses papéis ou simplesmente para de interpretá-los, você causa uma perturbação no sistema. Você para de rir de piadas sem graça que servem apenas para validar o alfa do grupo. Você para de fingir concordância apenas para evitar o silêncio desconfortável. O que para você é um exercício de honestidade, para o grupo é uma sabotagem. Os grupos sociais operam sob contratos silenciosos, onde todos devem proteger a ilusão coletiva. Quando você sai desse script,
o sistema se torna instável, e sistemas instáveis reagem com agressividade contra o elemento transformador. Você passa a ser visto como alguém difícil ou complicado, não por ter feito algo errado, mas por ter parado de colaborar com o teatro psíquico que mantém todos confortáveis em sua inautenticidade. Talvez por muito tempo você tenha sido a pessoa fácil de lidar. Aquela que estava sempre disponível, que aceitava desculpas esfarrapadas e que carregava o peso emocional dos outros sem reclamar. Ninguém reclama de quem tem limites fracos, pois limites inexistentes facilitam a vida de todo mundo, exceto a sua. Você perdoava o imperdoável e ouvia desabafos por horas. Mas o despertar da consciência traz a percepção de padrões. Você nota quem só aparece no sol e desaparece na tempestade. Lentamente, você começa a dizer não. Você recua. Você para de dar acesso ilimitado ao seu tempo e à sua paz. Para você, isso é autorrespeito. Para os outros, é um roubo de privilégios. Eles não conseguem mais te usar como depósito emocional ou contar com sua indulgência eterna. As pessoas raramente reagem com elegância quando perdem privilégios que consideravam direitos adquiridos. Em vez de refletirem sobre o próprio egoísmo, elas te rotulam como egoísta. Você não mudou para pior. Você apenas deixou de ser conveniente. E nada gera mais ressentimento do que um objeto de conveniência que, de repente, ganha vontade própria. As relações humanas são construídas sobre a base da familiaridade. Ficamos confortáveis quando os outros permanecem dentro das caixas onde os colocamos anos atrás. No entanto, o crescimento pessoal é o maior transformador de estabilidade social que existe. Quando você começa a pensar, agir e priorizar de forma diferente, o velho padrão se rompe. O vácuo que se cria gera uma angústia nos que ficaram para trás. Primeiro, eles tentam te puxar de volta com piadinhas ou lembranças de como você era legal antes. Se o seu crescimento continua, mas o abismo se torna permanente. Suas conversas não se conectam mais. Suas prioridades são alienígenas para eles. A pessoa que observa sua transformação é forçada a encarar a pergunta: por que eu continuo o mesmo? Se ela não consegue encarar a própria estagnação, a mente se protege atacando você. Sua evolução vira soberba. Sua consciência vira julgamento. É infinitamente mais fácil odiar quem está subindo a montanha do que admitir que você escolheu ficar parado na base. O que Carl Jung nos ensinou é que o ódio quase nunca é sobre a vítima, mas sobre o agressor. O mecanismo central é a projeção da sombra. Cada um de nós constrói uma persona, esse rosto social polido e estável. Mas a persona é uma meia-verdade. Atrás dela vive a sombra, com todos os impulsos reprimidos que ameaçam nossa imagem idealizada. O problema é que a sombra não morre. Ela apenas espera. Quando você age com integridade, honestidade ou calma em situações onde outros seriam falsos ou reativos, você cria um contraste insuportável. Esse contraste ilumina o que a persona alheia tentava esconder. É nesse milésimo de segundo que o ódio nasce. A mente do outro não consegue aceitar a própria sombra. Então, ela realiza um deslocamento. Não sou eu que sou invejoso, é você que é arrogante. Essas não são mentiras deliberadas, são defesas psíquicas desesperadas. Eles acreditam genuinamente que você é o problema, porque admitir o contrário seria enfrentar um vazio interior que eles não estão prontos para preencher. Esse fenômeno não aparece como um duelo de espadas, mas em pequenas mudanças de frequência. Nas amizades, começa com aquele sarcasmo desnecessário quando você compartilha uma vitória. Eles ridicularizam sua nova rotina ou chamam sua busca por sabedoria de fase esotérica. No trabalho, é o colega que tenta minar sua autoridade com comentários passivo-agressivos ou que concorda com você na reunião apenas para te criticar no café. Até na família, onde o apoio deveria ser incondicional,
você sente a resistência. Eles perguntam por que você ficou tão sério ou por que não é mais como antes. A mensagem subliminar é: volte a ser a versão de você que não me obrigava a pensar sobre minha própria vida. O entusiasmo deles pelas suas conquistas parece forçado, sempre seguido por mas não vá se esquecer de onde veio. Eles toleram seu sucesso, mas não o celebram de verdade, porque sua luz faz as sombras deles ficarem mais nítidas. No início, esse isolamento dói. Você tenta consertar o que não quebrou, repassa diálogos tentando achar onde errou, mas o despertar vem quando você entende que a hostilidade que recebe não é um erro de percurso, é um feedback da sua potência. As pessoas não odeiam o fraco, o manipulável ou o medíocre. Elas odeiam aquele que se tornou impossível de controlar e difícil de enganar. A partir desse ponto, a rejeição deixa de ser uma perda e passa a ser um filtro. Você para de buscar aprovação geral e começa a valorizar a consciência. Alguns se aproximarão de você porque buscam a verdade. Muitos se afastarão porque sua presença desestabiliza as mentiras que eles contam para si mesmos. Esse é o momento em que você para de interpretar cada reação negativa como uma falha sua e passa a vê-la como a prova de que sua consciência está, finalmente, operando em um nível que as sombras não conseguem alcançar. O caminho da consciência é solitário por um tempo, mas é o único que leva à liberdade real. Quando alguém não pode mais ditar como você deve se sentir ou quem você deve ser, essa pessoa perde as correntes. E embora o ódio alheio possa ser o preço dessa liberdade, a paz de não precisar mais de máscaras é, sem dúvida, o maior prêmio que você poderia receber. Se você chegou até aqui e sentiu que essas palavras descrevem sua realidade, saiba que você não está ficando louco. Você está apenas começando a enxergar. E enxergar neste mundo de sombras projetadas é o fardo mais pesado que alguém pode carregar. O fato de você ter permanecido até este segundo final, enquanto a maioria abandonou o vídeo assim que o espelho ficou nítido demais, diz algo fundamental sobre a sua natureza. Você tem o estômago necessário para a verdade. E a verdade não é um lugar confortável. Agora que o véu foi rasgado, não há como fingir que as cordas do teatro não existem. Por isso, convido você a um pequeno ato de resistência contra a passividade que consome a consciência humana. Escreva nos comentários: a máscara caiu. Essa frase é o sinal de que você não faz mais parte do rebanho que prefere a mentira que acalma a verdade que liberta. Aproveite este momento e inscreva-se. Não para ser mais um número, mas para garantir que sua percepção não volte a adormecer. E faça um teste. Ao clicar no botão de gostei, o YouTube lhe mostrará o botão de hype. Aperte-o. Considere isso um ritual moderno, um pequeno gesto de rebeldia para que este conhecimento fure a bolha da mediocridade e alcance aqueles que, como você, estão famintos por clareza. E para os poucos que sentem que a superfície já não é mais suficiente, nossa área de membros está aberta. Ali não buscamos entretenimento, buscamos profundidade. É o espaço reservado para quem decidiu que a individuação vale o preço do isolamento. A porta para o próximo nível de consciência já está à sua frente, no vídeo indicado agora no final. Você pode ignorá-la e tentar voltar ao sono de antes, ou pode atravessá-la e descobrir o que acontece quando a sombra deixa de ser um segredo e se torna sua aliada. A escolha é sua. Mas lembre-se, uma mente que se expande jamais retorna ao seu tamanho original.